Olá, amigo da TV Justiça. Karina Zucolotto, eu e você conferindo os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Com os principais momentos das sessões dos dias 23 e 24 de setembro de 2015. Karina, nós temos seguido uma mesma linha nas últimas semanas de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Principalmente na quarta-feira, as pautas têm sido menores, uma pauta um pouco mais elaborada na sessão da quinta-feira, mas normalmente poucos processos têm sido julgados. Isso porque normalmente têm sido julgamentos, têm sido processos que têm uma determinada complexidade, uma determinada importância, que estão justificando uma argumentação maior que tem sido apresentada no plenário do Supremo. Foi essa semana dessa forma. E com uma peculiaridade, Cadu, na sessão de quarta-feira, ela foi todinha dedicada a um tema que foi incluído na pauta de terça para quarta. Ele nem estava pautado já na segunda-feira, como normalmente nós temos a publicação da pauta dirigida, por vezes na sexta, com algumas modificações ao longo da semana, mas na quarta-feira, um único julgamento tomou conta da sessão plenária que tratava justamente do recebimento ou não da denúncia envolvendo a senadora Gleisi Hoffmann e um suposto envolvimento com alguns contratos celebrados por uma empresa de São Paulo e o Ministério de Planejamento aqui no Distrito Federal. Então, a quarta-feira foi um único julgamento e na quinta-feira, a maioria, nem todos, mas a maioria dos processos que estavam na pauta de quarta acabaram migrando para a pauta de quinta-feira, somando um total de 15 processos e alguns foram julgados definitivamente, como 2 propostas de súmulas vinculantes, uma de cancelamento e outra de revisão, ambas propostas rejeitadas pelo plenário por decisão unânime, um julgamento bastante rápido, inclusive, e também a análise de uma ação direta de inconstitucionalidade envolvendo 2 leis do Estado do Amazonas, que de uma certa forma tratavam os comissários de polícia como se eles fossem delegados de polícia, equiparando as 2 carreiras e, segundo o plenário do Supremo Tribunal Federal, essa equiparação não poderia ter ocorrido a partir de 2004, em razão da violação do princípio do concurso público, declarando, portanto, inconstitucionais, né, as leis do Amazonas. Uma em totum e a outra apenas algumas expressões. E um outro tema bastante interessante e que foi retomado o julgamento, mas não concluído também na quinta-feira, foi acerca da situação de servidores públicos no estado do Rio Grande do Sul, que em razão de vamos dizer assim, de uma falta de recursos do próprio estado, conforme alegado pelo estado do Rio Grande do Sul, não teria condições de pagar, nos termos da Constituição local, o salário, a remuneração integral de alguns servidores que recebessem acima de R$ 5.100 e que seriam pagos de forma parcelada. Contra essa decisão do Estado do Rio Grande do Sul, vários mandados de segurança foram interpostos no Tribunal de Justiça daquele Estado e várias liminares foram concedidas, determinando que o governo fizesse o pagamento na integralidade, conforme determinava a Constituição, tanto estadual e também a Constituição Federal. E contra essas várias liminares, o Estado vem até o Supremo buscar, numa suspensão de liminar, a decisão que havia tomado e alegando essa falta de recursos para o pagamento integral dessas remunerações. O julgamento foi iniciado, alguns ministros já votaram contrário a esse entendimento ou a essa suspensão de liminares feita pelo Estado do Rio Grande do Sul, mas o julgamento ainda não terminou em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Mas tem uma peculiaridade nesse caso, que eles deferiram uma medida liminar, que a gente vai comentar ao longo do programa. Uma situação bastante interessante, mas cujo julgamento ainda não terminou e é uma situação bastante polêmica, Cadu, que eu me lembro até a ministra Carmen Lúcia disse, esse não é um problema apenas do Rio Grande do Sul, mas um problema que afeta vários estados brasileiros em razão dessa falta de orçamento necessário para o cumprimento das obrigações básicas estabelecidas pela própria Constituição. Isso é na sessão plenária da quinta-feira. Este é o panorama geral. Nós vamos começar, portanto, com a sessão plenária da quarta-feira. Karina, só reforçando então um ponto relativo a esse julgamento, essa questão de ordem e inquérito que houve julgamento na sessão plenária da quarta-feira. Como se o inquérito é justamente o que antecede, caso seja recebida a denúncia, uma ação penal. Isso. Normalmente são matérias que são afeitas às turmas
normas do Supremo Tribunal Federal. Ela vem, nesse caso, ao plenário do STF, porque se tratava de uma questão de ordem. Sim, sem dúvida, Cadu. A história toda começa com a investigação dos desvios de verbas na Petrobras, na 13ª Vara Federal de Curitiba, quando então um dos colaboradores acabou citando o nome da senadora Gleisi Hoffmann e outros acusados que acabaram fazendo parte deste inquérito, e para o juiz que conduz esse processo na 13ª Vara Federal, haveria necessidade de encaminhar essa investigação para o Supremo Tribunal Federal, já que o Supremo é o chamado juiz natural para processar e julgar em caso de crime senadores da República, deputados federais e outras autoridades fixadas na própria Constituição. Como havia um suposto envolvimento de uma senadora da República, o juiz de Curitiba não seria competente para processar essa investigação, nessa fase, como você disse, de inquérito, e encaminha para o ministro Teori Zavascki, que é o ministro no Supremo, responsável por fazer essa investigação envolvendo esses desvios de verbas envolvendo a própria Petrobras, né, no que a gente tem ouvido falar na mídia, na Operação Lava Jato. E o ministro Teori Zavascki, quando recebe todos esses documentos, ele diz, mas de acordo com a denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público, não há envolvimento com a Petrobras essas circunstâncias envolvendo inclusive a senadora. Trata-se de um suposto desvio de verbas feitos por uma empresa de São Paulo junto ao Ministério, em contratos estabelecidos com o Ministério do Planejamento. E aí ele entendeu que não estaria prevento, não poderia ser ele o relator deste inquérito, encaminhando para o presidente para que houvesse uma distribuição aleatória para outros ministros, quaisquer um dos outros 10 ministros, para proceder a essa investigação. E foi o que o ministro Ricardo Lewandowski fez. Ele determinou a distribuição, que acabou caindo nas mãos do ministro Dias Toffoli. Isso foi questionado pelo Ministério Público e o ministro Dias Toffoli, na turma, resolveu, junto com os demais ministros, resolveu trazer essa questão ao plenário para decidir 3 pontos fundamentais que estavam sendo alegados. Primeiro, essa distribuição aleatória, que segundo o Ministério Público não deveria ser declinado outro ministro para ser o relator, mas sim o ministro Teori Zavascki, já que o processo teria vindo da 13ª Federal. Um outro caso seria em relação ao desmembramento dessa investigação e caso recebida como ação penal, a tramitação aqui no Supremo deveria ficar apenas em relação à senadora e não em relação aos demais acusados, que não possuem o que a gente chama de prerrogativa de foro, o que vulgarmente muitas pessoas falam em foro privilegiado. Essa não seria a terminologia técnica adequada, mas prerrogativa de foro em razão da função apenas para a senadora. E um outro ponto seria para qual juízo deveria ser encaminhado, portanto, a cópia dessa investigação para que os outros acusados pudessem ser processados. Para a Justiça Federal de São Paulo, já que as empresas envolvidas nessa suposta fraude nos contratos celebrados com o Ministério do Planejamento seriam de São Paulo, ou se deveriam ser encaminhados para a 13ª Vara Federal de Curitiba, onde estão sendo processados e investigados todos aqueles envolvidos com essa chamada Operação Lava Jato. Eram 3 pontos, então, o ministro Dias Toffoli resolveu trazer em questão de ordem para o plenário. Por isso, saiu da turma e o plenário que acabou decidindo essa questão. Vamos conferir como foi esse julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão plenária da quarta-feira. Os ministros analisaram uma questão de ordem no inquérito 4.130, que trata sobre suposto envolvimento da senadora Gleisi Hoffmann e de outras pessoas no esquema de desvio de verbas da Petrobras. A discussão entre os ministros se deu em 3 pontos: desmembrar ou não a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, que envolve a participação da senadora e dos demais acusados, que não possuem prerrogativa de foro, a livre distribuição da relatoria do processo no STF e de onde deve ocorrer o julgamento dos demais acusados, Justiça Federal Paulista, Paranaense ou na Suprema Corte. Eu trago a questão de ordem para discutir o desmembramento e, uma vez chegando à conclusão do desmembramento, qual o foro competente para determinar se a devolução do procedimento investigatório. O relator, ministro Dias Toffoli, votou pelo desmembramento e pelo envio do processo à Justiça Federal Paulista. Voto no sentido do desmembramento do feito, a fim de que a investigação nesta corte prossiga tão somente em relação à senadora da República, Gleisi Helena Hoffmann.
Por outro lado, em relação aos demais, voto no sentido de se determinar a extração de cópia integral dos autos e a sua remessa à Seção Judiciária do Estado de São Paulo, com absoluta urgência, independente até de publicação do acórdão, absoluta urgência. A réu preso. Independente da publicação de acórdão, poderia ser feito por cópia, extração de cópia, exatamente, para, uma vez determinado, seja este for ou seja outro, eu posso ficar vencido nesse voto que eu trago, mas que a sugestão que fica, que seja independente seja feita a extração de cópias independente da publicação do acordo, para que de imediato seja encaminhado, no meu voto, à Seção Judiciária do Estado de São Paulo, com absoluta urgência para livre distribuição e registro aqui, muito importante aos eminentes colegas, esse registro final. Preservando-se a validade dos atos já praticados, para que não haja uma rediscussão em relação aos atos já praticados. Desde logo, assento na minha proposição de voto que ficam preservados todos os atos, a validade de todos os atos já praticados pela aplicação da teoria do juízo aparente. Concluo atentando para o sigilo que ainda permanece a respeito de de vários dos elementos, e é nesse sentido que voto, senhor presidente, acatando o desmembramento e sugerindo a remessa imediata da extração de cópias para livre distribuição no foro da Seção Judiciária Federal de São Paulo. Na sequência, o voto do relator foi seguido pelos ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber e Carmen Lúcia. O ministro Luiz Roberto Barroso votou com o relator, exceto quanto à competência da Justiça Federal Paulista investigar os fatos. O ministro Teori, acompanhado pelo ministro Toffoli, entendem que a conexão maior em São Paulo. Eu acho que eu não tenho que decidir isso. Acho que isso deve ser discutido em primeiro grau de jurisdição. De modo que eu estou acompanhando a livre distribuição, acompanhando o desmembramento, mas eu não acompanho a supressão da competência do juízo encaminhante. Acho que a matéria deve voltar a ele. E nesse ponto, o ministro Gilmar Mendes divergiu ao entender que o processo deve ter como relator o ministro Teori Zavascki, mas concordou com o ministro Barroso quanto ao encaminhamento do processo para a Justiça Paulista. Temos diversos crimes praticados pelo que aparenta ser uma mesma organização criminosa, com os mesmos métodos de atuação. Um exemplo mais aproximado do caso em que estamos trabalhando seria de uma investigação de tráfico de drogas no Distrito Federal, em que fosse descoberto que a quadrilha rouba carros em Goiás para trocar pela mercadoria e lavar o produto do crime em São Paulo. Não haveria nenhuma dúvida sobre a reunião dos processos. Aqui também não deve haver, com todas as vênias. Não se trata de uma simples redistribuição, nem se trata de simplesmente passar um processo para um outro juiz que tem a mesma competência. Os fundamentos são jurídicos. A leitura que nós deveríamos fazer do CPP, com todas as vênias, deveria ser atualizadora, com base na própria lei das organizações criminosas, porque é disso que se trata. No mínimo, a instrução, a conexão por instrução probatória. E é disso que nós estamos fugindo. Não tentemos apresentar, portanto, essa questão como uma operação aritmética, porque não é disso que se cuida. Portanto, voto de forma muito clara e convicto. E digo, essa decisão não é politicamente neutra, é uma decisão grave. Pela redistribuição do inquérito à relatoria do ministro Teori Zavascki, aquilo que Vossa Excelência pretendia, e pela cisão do feito em relação a Alexandre Romano e a outros investigados sem foro originário perante esta Corte, devendo o feito cindido ser encaminhado ao juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, Paraná. É assim que voto, presidente.
Por unanimidade, o plenário do STF decidiu pelo desmembramento da denúncia quanto à senadora Gleisi Hoffmann. Já quanto à competência para julgar os demais envolvidos na acusação, ficou decidido por maioria que o processo será enviado para a Justiça Federal de São Paulo. Portanto, a sessão plenária da quarta-feira foi não apenas o grande destaque, foi o único julgamento, mas que se estendeu justamente por toda a sessão da quarta-feira, como bem disse a Karina, um processo, inclusive, que não estava previsto na pauta divulgada desde a sexta-feira, que foi modificado, inclusive, da terça para a quarta-feira, tivemos a entrada deste processo julgado neste ponto, na sessão plenária da quarta-feira. Vamos para a sessão plenária da quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal suspende multa aplicada ao governo gaúcho por parcelar salário dos servidores. A discussão se deu porque o governo do Rio Grande do Sul questionou um entendimento do Tribunal de Justiça Estadual que se posicionou contra o parcelamento do pagamento dos servidores públicos. O ministro Teori Zavascki havia pedido vista do processo em agosto. Hoje, o ministro votou pela não suspensão da liminar, ou seja, pelo pagamento integral dos salários dos servidores. O ministro determinou ainda a suspensão da multa de R$50 mil por dia aplicada ao governo gaúcho pelo descumprimento da decisão tomada em um dos mandados de segurança. A multa diária, as trentes, é típico meio executivo de coação. Atuando sobre a vontade do devedor, ela visa a fazer com que o devedor satisfaça, sob pressão, a prestação que deveria espontaneamente entregar a seu credor. Daí afirmar-se que a execução por meios coativos é forma de execução forçada indireta, já que o cumprimento da obrigação ocorre não diretamente pela ação do judiciário, mas pela do próprio devedor. Esse meio executivo, todavia, não pode ser adotado no caso. Em primeiro lugar, porque, conforme antes lembrado, o procedimento executivo de obrigação de pagar quantia, quando exercida contra a Fazenda Pública, é necessariamente do artigo 730 do CPC e do artigo 100 da Constituição, ainda quando a obrigação de pagar for imposta por mandado de segurança. Esse procedimento não contempla e nem é compatível com a aplicação de astrentes. Em segundo lugar, porque em nosso sistema de processo é incabível a aplicação de astrentes como meio executivo de pagar quantia, mesmo que o devedor seja pessoa de direito privado. Quer dizer, a aplicação de astrentes não se admite como meio executivo nem contra o devedor privado. Quer dizer, não existe meio executivo de coação por astrentes para execução forçada de quantia certa. Em terceiro lugar, pela peculiaridade da situação. Os documentos trazidos aos autos demonstram que, desde o primeiro dia do mandato, o governador implementou medidas de austeridade de largo alcance. Todavia, diante do quadro de arrecadação decrescente, que é uma realidade nacional, o impasse apenas recrudesceu. Por mais drástica e impopular que a medida de parcelamento de salários possa se revelar, é irresistível dobrar-se a evidência de que o ente federativo atravessa a situação de desabrigo de exaustão orçamentária, que impede o adimplemento tempestivo das suas obrigações financeiras mais elementares. Nesse cenário em que a capacidade de pagamento do Estado é das mais rarefeitas, as astrentes não haverão de ter serventia alguma para a efetividade do direito de recebimento tempestivo. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Roberto Barroso seguiram o voto do colega. A solução que nós produzirmos aqui vai ser uma solução que, de certa forma, vai se replicar. Eu estou de acordo com a tese jurídica de Vossa Excelência, que eu acompanho, de que remuneração não deve estar sujeita a parcelamento fora do mês em que devido este pagamento. De modo que, nesse particular, eu estou acompanhando Vossa Excelência. Considero, no entanto, mais do que plausível, bem fundamentado, o argumento do ministro Teori de que, diante de uma situação em que o não pagamento decorre de impossibilidade material, o fato de nós impormos uma sanção pecuniária para forçar este pagamento, ela é inócua e, além disso, agrava a situação do Estado. Quer dizer, o papel da astrente é compelir alguém a uma obrigação de fazer que dependa dele e que ele, a pessoa, podendo cumprir, se recusa a fazê-lo. Eu penso que a hipótese aqui é de impossibilidade material,
de modo que eu não consigo ver sentido na imposição de uma multa a alguém que não tem a possibilidade de se comportar diversamente. De modo que eu também acompanho, e nesse particular o ministro Teori, para excluir a aplicação da multa por esta razão. Se eu tivesse algum motivo para supor que o Estado do Rio Grande do Sul não está cumprindo a decisão porque não quer, evidentemente a minha posição seria outra. Portanto, eu acompanho, no particular, o voto do ministro Teori. Agora, há duas observações que gostaria de fazer ainda, presidente. As duas, a primeira é uma observação de lege ferenda, que eu já havia vislumbrado no caso de greves no serviço público. O desejável é que houvesse aqui uma instância mínima de mediação dessa disputa, de mediação deste conflito. Porque eu percebi, ministro Teori, uma perversidade aqui, que é uma posição estratégica do Rio Grande do Sul e compreensível. É que não pagar remuneração não traz nenhum tipo de consequência grave, mas deixar de pagar a União traz todo tipo de consequência. Há todo um caos criado neste caso de instabilidade séria, dramática, e eu não tenho dúvida nenhuma que, no caso, não vai ser não pagando ou não tentando pagar de todas as formas o que é o direito do servidor que se vai solucionar. Entretanto, eu vou pedir a Vossa Excelência apenas para acompanhar nessa parte relativa a essas parcelas, que seriam uma espécie de apenação, pela circunstância de não ver no governo e na administração o descumprimento pela ausência de possibilidade de querer, mas de impossibilidade de fazê-lo. E eu acho que, neste caso, não sei se nós estaríamos tirando qualquer força da decisão judicial, porque, para não cumprir, o governo fica obrigado, diante de uma ordem judicial, a não justificar, mas a demonstrar cabalmente essa impossibilidade, por qual tempo, em que condições e o que ele está fazendo, inclusive como medidas para chegar a este cumprimento. O ministro Gilmar Mendes divergiu dos votos anteriores e, por maioria, os ministros votaram pela suspensão da multa aplicada ao governo gaúcho. Na sequência, o ministro Dias Toffoli pediu vista. Sessão plenária da quinta-feira, só para reforçar, Karina, está sendo julgado em termos de caráter liminar. O mérito, ele posteriormente será julgado. O mérito desse agravo, na verdade, é a suspensão das liminares concedidas para que o pagamento fosse feito na integralidade. Então, o governo gaúcho pretende continuar pagando parcelado. E por isso veio o agravo. E isso não foi decidido ainda nessa sessão de quinta-feira, em razão do pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Mas, como houve uma determinação em um dos mandados de segurança que o não cumprimento da decisão liminar lá do Tribunal do Rio Grande do Sul poderia implicar numa multa diária de R$50 mil para o Estado, os ministros decidiram, e isso por unanimidade, conceder a liminar para suspender a imposição desta multa apenas. Em relação ao parcelamento do pagamento, mérito do agravo, isso ainda deve ser discutido no plenário quando o ministro trouxer o voto vista, já que o julgamento foi suspenso. Então, mérito ainda não decidido, mas suspensa a exigência da aplicação da multa que havia sido deferida anteriormente. Karina, havia uma expectativa para essa sessão também, na verdade, de ponto que estava já na pauta de sessões anteriores e que chamava a atenção porque se tratavam de propostas de súmula vinculante que, na verdade, uma modificava e outra até mesmo cancelava as súmulas vinculantes existentes, no caso do cancelamento, aquela da questão do uso das algemas. Exato. Os julgamentos, na verdade, foram bastante rápidos. Bastante rápidos. Questionados eram a súmula número 11, que o Supremo, de uma certa forma, regulamentou o uso de algemas, não dizendo que é ilícito, mas que elas devem ser utilizadas de forma parcimoniosa, e também a súmula vinculante número 25, que trata da prisão civil do depositário infiel. O ministro Ricardo Lewandowski acabou traçando um panorama para as duas, e o julgamento foi célere, no sentido de que, para se cancelar uma súmula vinculante ou para se revisar o texto de uma súmula vinculante já editada pelo Supremo, são necessários, primeiro, que se demonstre que houve uma modificação da jurisprudência, do entendimento sobre essa matéria
matéria aqui no Supremo Tribunal Federal, o que em nenhum dos dois casos aconteceu, ou que tenha havido uma alteração legislativa sobre o tema, uma vez que essas súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal não vinculam esse poder legiferante, esse poder de editar leis sobre o mesmo tema lá no Congresso Nacional. E terceiro, o que também não teria acontecido, e uma terceira hipótese é que deveria ter sido demonstrada uma modificação no contexto político, social ou econômico do país que ensejasse essa revisão ou esse cancelamento, o que também não foi demonstrado em nenhuma das propostas de súmulas vinculantes, nem de cancelamento e nem de revisão. E com esses argumentos, o Supremo Tribunal Federal, no plenário, por votação unânime, acabou rejeitando as duas propostas de cancelamento da súmula número 11 e de revisão da súmula vinculante número 25. Destaques da semana, portanto, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Semana que vem tem mais julgamentos dos ministros do STF, o que significa encontro marcado, né, Karina? Encontro marcado na quarta e na quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, e no final de semana com plenárias. E a gente agradece, como sempre, a sua companhia conosco aqui na TV Justiça. E você vai continuar, é claro, conosco aqui na TV Justiça.